Abra comigo, igreja, sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2. Verso 1 e verso 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 e 2. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, um som semelhante ao vento soprando muito forte, um vento impetuoso. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Segue comigo. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e passou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo de Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé, e juntamente com ele os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, ouvidos, dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está acontecendo, o que está ocorrendo, foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia! Coloque tua Bíblia aí na tua cadeira. E mais uma vez, dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Mais forte, mais forte. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
Igreja, eu estou com algumas coisas para compartilhar com você, porque o Senhor, pode sentar, querido, porque o Senhor, nessa semana, Ele falou meu coração com essa palavra. Eu fui ministrado por essa palavra, e eu falei assim: eu vou pregar esse negócio domingo, só não sei o que eu vou falar, mas eu vou pregar, porque Deus tem colocado muitas coisas no meu coração para compartilhar com você. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo quer nos usar. Você não entendeu? Vou falar de novo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos usar. Ele quer usar a mim, Ele quer usar você para cumprir um chamado, um propósito pelo qual nós fomos gerados no Senhor. E nesse texto que nós lemos, a gente sabe, a gente leu, a gente conhece o que aconteceu aqui. A palavra do Senhor se cumpriu na vida daqueles discípulos, que aqui já eram apóstolos, que já eram a partir daqui então os enviados, que desceu sobre a vida daqueles que estavam reunidos naquele lugar, no mesmo propósito, o poder do Espírito Santo. Foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um, e a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Todos estavam reunidos naquele lugar, no tempo de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que é a festa das primícias, a festa da colheita, quando todo o povo vinha para Jerusalém e passava ali semanas cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, pela colheita que o Senhor lhes tinha dado, pela provisão, através da semeadura de suas mãos, e eles levavam a primícia a Jerusalém, ao templo, e entregavam ao Senhor, e vinha gente de todo lado, e quem estava em Jerusalém? Pedro e a trupe dele, Pedro, Tiago, João e a galera que andava com eles, os discípulos do Senhor. E o texto vai dizer aqui no capítulo 1, que com eles tinham ainda 120 pessoas, reunidas no mesmo ambiente, reunidas no mesmo lugar, reunidas com o mesmo propósito. E na cidade de Jerusalém, havia muitas pessoas que moravam em Jerusalém, que não eram de Jerusalém, e muitas pessoas estavam lá, porque tinham vindo para a festa de Pentecostes, e eles estavam reunidos naquele lugar, no tabernáculo de Deus, adorando ao Senhor, quando de repente, se ouviu um barulho, e o barulho parecia de um vento veemente, impetuoso, e o barulho encheu a casa inteira, encheu a casa onde todos estavam sentados. Quem? Os 120, que estavam ali debaixo do mesmo propósito, com a mesma direção, e eles foram cheios do Espírito Santo. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito Santo, querido, tem que estar no mesmo lugar, no mesmo propósito. Eu não digo no mesmo endereço, eu digo na mesma atmosfera, porque existem pessoas que estão no mesmo endereço, mas não estão no mesmo lugar. Peraí, pastor, agora deu ruim aqui, porque mesmo endereço no mesmo lugar? Não. Com Deus não. Você pode estar no mesmo endereço que esse povo aqui está, mas você pode estar num lugar completamente diferente. Se o propósito do seu coração de te trazer aqui não for de adorar o Senhor, não for de exaltar o Senhor, você está no mesmo endereço, mas está em outro lugar. E o texto diz que aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, aqueles foram cheios do Espírito Santo. Isso explica porque muitas vezes você vem ao culto e o Espírito Santo toma a igreja inteira, e tu fica: por que não acontece comigo? Por que a Bia está sentindo o poder? Por que o Lucas está gritando? Eu sinto a tua glória aqui. Eu estou aqui e não sinto nada.
Porque pode ser que você esteja no mesmo endereço, mas não está no mesmo lugar. É por isso que quando a gente fala, vem adorar o Senhor comigo, vem, querido, e dá tudo que tu tem, para que você esteja no mesmo lugar. Porque de repente o Senhor vai fazer cumprir o que Ele prometeu na sua vida. De repente o poder do Espírito Santo vai tomar você. De repente o fogo de Deus vai pairar sobre a sua cabeça. Só, querido, que esse de repente, muitas pessoas pensam, ou imaginam que esse de repente, ele foi algo assim, eu estava lá, não tinha nada para fazer, de repente, eu fui abençoado. Eu estava lá, ouvindo umas músicas maneiras, de repente, algo diferente começou a acontecer comigo. Não, querido. Tem um pregador que diz o seguinte, pastor Gustavo Paiva, ele diz, leva muito tempo para Deus fazer o de repente. Quando esse de repente aconteceu aqui em Atos 2, isso era consequência de uma grande caminhada que nós chamamos de processo. Muitas pessoas querem receber o de repente, mas não querem se submeter ao processo, para que possa estar reunido no mesmo lugar, com o mesmo propósito, na mesma atmosfera, para receber o mesmo que nós temos recebido. Aqui estavam reunidos os 12, Pedro com os 11, e mais 120 pessoas com eles. Cada uma daquelas pessoas veio no seu propósito. Cada uma daquelas pessoas vieram no seu processo. Cada uma veio de algum lugar diferente, mas todas estavam naquela hora no mesmo lugar. Não importa de onde você está vindo, não importa qual foi o seu processo para você chegar até aqui. O que importa é que se você chegou até aqui, se comprometa de estar debaixo da mesma atmosfera, para que de repente Deus se cumpra na tua vida. O de repente para muitas pessoas vão olhar assim e vão dizer, gente, não dava nada para aquela menina, de repente olha só que bênção. Gente, esse menino nem falava, de repente ele começa a falar. De repente algo é desatado na vida dele. Mas ninguém sabe qual foi o seu processo para estar pronto para o de repente, querido. E aí eu comecei a notar algumas coisas que vai nos fazer entender por que o Espírito Santo quer tocar a minha vida, a sua vida e nos encher. Se você voltar lá para o Antigo Testamento, lá em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, você vai falar o seguinte, você vai ver o seguinte, que nós somos um projeto de Deus desde antes do ventre da nossa mãe. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele era uma criança, e ele ficou com medo, ele teve medo, e Deus falou assim, não tenha medo, não diga eu sou uma criança, porque eu te conheço, Jeremias, antes do ventre da sua mãe. Eu te conheço desde antes do ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe eu te escolhi, eu te separei como profeta para as nações. A nossa vida tem um propósito. Para a nossa vida há um projeto de Deus. E o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é sermos profetas para as nações. Então, se você acha que a sua vida começou a partir da data que você nasceu, você está muito enganado. Para Deus, a sua vida começou quando Ele te gerou no coração dEle. E se eu nasci no coração de Deus, eu nasci para a eternidade, porque Deus é eterno. E a minha vida então não começou no dia 22 de outubro, e eu já estou dando a data que sexta-feira é meu aniversário. Pastor, não vai dar mole. Sempre cheio de intenções. Nenhum ponto sem nó, irmã, nenhum. Na verdade eu queria falar isso no final, mas eu me acelerei para fechar a pregação com isso, né? Mas no final eu lembro de novo, não tem importância não. Brincando, mas a minha vida não nasceu para Deus em 22 de outubro de 1975. A minha vida nasceu para Deus quando Ele me criou no coração dEle.
e me plantou no ventre de minha mãe. E quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu. Fala, Deus me escolheu, me elegeu, me separou para um projeto que eu chamo de propósito, que é ser profeta para as nações. Pode aplaudir Jesus, querido. Nenhum de nós que aqui estamos é obra do acaso. Nenhum de nós que aqui estamos é um acidente de percurso na vida de alguém. Nenhum de nós que aqui estamos fomos gerados por um acidente de acaso. Para Deus, eu fui gerado para um propósito muito específico. Então não importa qual foi o ventre que me gerou. O que importa qual foi o coração que me criou, e é o coração do eterno Pai. É isso que importa. Então você que entrou por essas portas hoje, entenda: há um projeto, um propósito específico de Deus para a sua vida. Aleluia. No ventre da minha mãe, no ventre da sua mãe, o Senhor te elegeu, te escolheu. O que é eleger? Eu já expliquei isso aqui. Ano que vem é ano de eleições. O que nós vamos fazer? Eleger representantes para nos representar diante dos poderes. E como é que eu elejo alguém? Eu dou o meu voto. E quando eu dou o meu voto, eu digo: essa pessoa pode falar por mim. Não é isso que acontece? Não é assim que funciona? Sim ou não? Deus falou assim: ó, eu estou elegendo você, e você vai lá falar em meu nome, profeta para as nações. Irmãos, o menor alcance do teu chamado em Deus são as nações. São as nações. Nós fomos gerados nele. Esse é o projeto de Deus. No texto que nós lemos, se nós continuarmos lendo Atos 2, a gente vai ver a partir do verso 37, na verdade do verso 14, que depois que veio então o poder de Deus, o vento impetuoso, porque a gente presta atenção, olha o tamanho do barulho que foi. Tinham 120 pessoas reunidas num lugar, os 12 apóstolos, Pedro com os 11, e com eles até 120 pessoas. Atos capítulo 1 fala isso, verso 15, isso mesmo. Eles estavam ali reunidos. Começou a acontecer um barulho, e todos os que estavam em Jerusalém fez o quê? Correu para o lugar onde eles estavam. O barulho que Deus vai provocar nessa terra, para derramar o poder dele sobre você, vai atrair a atenção de todos ao seu redor. E todos correram para lá, e todos se reuniram naquele lugar, e eles viram então as línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um. Foi notório. E o que mais eles perceberam? Eles perceberam que aquelas pessoas que eram de outras raças, tribos, nações, com línguas diferentes, começaram a falar, e todo mundo começou a se entender. O que aquela multidão viu quando correu para ver a reunião dos 120 com 12, 132? Viu o quê? Pessoas diferentes falando a mesma coisa, porque estavam no mesmo endereço e no mesmo ambiente. Porque o poder do Espírito Santo alinha o entendimento. Todo mundo ouve, todo mundo entende pelo poder do Espírito Santo. É por isso que quando tem uma treta para resolver, não faça uma reunião administrativa, faça uma reunião de oração. Porque treta se resolve em oração, problema se resolve com oração. Ora, e o Espírito Santo traz o entendimento.
Todo mundo ouvia o outro falar e se entendia. Aquela multidão que correu para lá não entendeu nada, porque antes estavam espalhados por Jerusalém. Pedro, os apóstolos e os 120 estavam em um endereço de Jerusalém. Agora, por causa do barulho, todo mundo correu para o mesmo endereço, mas a maioria não entendia nada, porque estavam no mesmo endereço, mas não estavam no mesmo ambiente. As coisas espirituais, diz a palavra do Senhor, se discernem espiritualmente. Só discerne o caminhar do Espírito aquele que anda no Espírito. Como assim? Jesus vem andando sobre as águas. Todo mundo pensa que é um fantasma. Todo mundo quem? Os mesmos 12 apóstolos. Quando Cristo fala, não sou eu, não é um fantasma, sou eu. A resposta de sua oração, sou eu. Pedro fala, se é o Senhor, mandou ir ter contigo. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Aí eu fico pensando, o que será que pensou os outros discípulos que ficaram no barco? Como é que isso pode acontecer? Só Pedro pode explicar, porque ele estava no sobrenatural com Jesus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só quem anda no sobrenatural discerne o sobrenatural. Só quem sabe explicar como é que é andar sobre as águas é Pedro, porque ele andou com Jesus. Então aquela multidão, quase 3.000, cerca de 3.000 pessoas, correu para o endereço onde estava acontecendo a reunião de oração chamada Festa do Pentecostes, junto com o povo. E eles viram aquilo e ficaram assustados. Outros ficaram zombando deles. Estão todo mundo bêbado. Então Pedro se levanta na frente de todos. E o texto que nós lemos de Atos 2 diz: junto com ele, os 11 se levantaram. E Pedro começa a falar: dai ouvido à minha voz, que eu vou lhes passar a lhes dizer o que está acontecendo nesse lugar. Ele fala para quem? Para os crentes 120 reunidos? Não, para os 3.000 que estavam chegando. Quem é Pedro? É o cara que, depois de Jesus, que eu mais gosto na Bíblia. Por quê? Porque Pedro aqui se posiciona como cabeça daquele povo, como cabeça dos apóstolos, como líder daquele povo. Mas antes de Pedro ser esse homem com grande chamado de Deus, que pregou e quase 3.000, cerca de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor, Pedro também teve os processos dele. Pedro também teve as lutas dele. Pedro também teve os problemas que ele teve que resolver. Pedro teve alegrias, mas teve tristezas. Pedro teve abastança, Pedro teve bênção, mas teve que escolher entre a bênção e o abençoador. Quando na grande pesca, na pesca maravilhosa, ele estava lá, eu preguei semana passada isso, ele estava lá, não tinha pego nada, com ele Tiago e João, e o outro barco do lado, não tinham pego nada. Jesus estava com a multidão, despede a multidão, entra no barco de Pedro, vai para um nível mais profundo, e Pedro vai para um nível mais profundo. Jesus fala, lança a sua rede. Ele fala, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar. Lançaram, pegaram tanto peixe que parecia que o barco ia afundar. Chamaram outro barco, fizeram discipulado. O outro barco também foi cheio, quase que os dois afundaram e vieram para a praia. Quando chegou na praia, Pedro, eu largo tudo para seguir o Senhor. Eu abro mão da bênção. Eu abro mão da bênção para seguir o abençoador. O que era a bênção? A bênção era a necessidade de Pedro. Ele precisava do peixe, era pescador, para vender, para comer, para trocar, para fazer escambo, sei lá, para alimentar a casa dele, para que os amigos dele alimentassem a casa deles também. E eles largaram tudo para seguir ao Senhor. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, meu amado, não pode querer a bênção somente, tem que querer andar com o abençoador. Você não entendeu? Muitas pessoas vêm à igreja buscar a bênção e as recebem, e vão embora com a bênção, mas a bênção acaba, peixe acaba ou não acaba? Aquele peixe ia acabar, ia ou não ia? Na noite seguinte eu tinha que voltar para o mar, sim ou não? Sim.
Bênção acaba, e o abençoador é eterno. Ele está à destra do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele é Jesus Cristo que ressuscitou. Ele é eterno. E quem aprende a andar com Ele, querido, aprende que as bênçãos também são inesgotáveis nele. Se eu recebo a bênção e vou embora, ela se esgota. Se eu recebo a bênção e vou com Ele, ela se multiplica. Como assim? 5 pães e 2 peixes, ninguém lá, uma multidão sentada. Jesus falou: dá a vocês a eles de comer. Deram, senta em grupo, mais uma vez discipulado. Alimenta o povo, alimentaram. Com 5 pães e 2 peixes, quase 15 mil pessoas foram alimentadas. E o texto ainda diz: sobraram ainda 12 cestos cheinhos. Aquilo que o Senhor me abençoa e eu sigo com Ele, se multiplica nele. Porque isso é sobrenatural. Pedro recebeu a bênção para a sua necessidade, mas abriu mão para caminhar com o abençoador. Aleluia. Pedro precisou reconhecer as suas fraquezas. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele foi para a última ceia. E lá em Lucas capítulo 22, por ali, Jesus falou assim: como eu aguardei para comer essa última ceia com vocês. E Jesus teve a última ceia com os discípulos. Pegou o pão, partiu, agradeceu, alimentou a todos. Naquele momento, quando Judas colocou a mão ali na bacia do pão, ele estava se colocando ali: esse aqui é quem vai me trair. Judas estava já se entregando ali. Depois disso, Jesus se levantou, tirou suas vestes, se cingiu, se cobriu com a toalha, pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos. Isso é um trabalho de servo da casa, o que lava os pés do que chegam. Jesus foi lavar os pés do discípulo e veio lavando um por um. Quando chegou em Pedro, Pedro falou assim: nunca irás lavar o meu pé. Por quê? Porque tu és o meu mestre. Isso é um serviço de serviçal, uma atividade de um servo. Jesus falou para ele assim: se você não deixar eu lavar seus pés, tu não tem parte comigo. Pedro falou assim: então lava o corpo inteiro. Não é necessário, o seu corpo tem sido lavado e limpo pela palavra, mas os pés têm que ser limpos. Saiu dali. Jesus continuou falando que ia ser crucificado, ia ser traído. Pedro falou assim: isso nunca vai acontecer. Jesus falou assim: apartai de mim, Satanás, eu não te conheço. Falou para Pedro. E Jesus falou para Pedro assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Nunca farei isso. Mas Jesus falou: tu vai me negar 3 vezes. Aí quando tu vai lá para Mateus capítulo 26, a partir do verso 69, Pedro está lá, Jesus foi pego, foi capturado, então foi levado para o julgamento. Está lá naquele sinédrio. E uma mulher fala assim: tu andava com ele, tu é um dele. Não conhece esse cara, você está doido, mulher? E ele sai dali, chega diante de outra: você é um deles. Não sou, não conheço esse homem. É, até teu modo de falar é igual. Você é discipulado, mas é outra pregação. Ele sai dali e juntam as pessoas que começam a acusá-lo: tu andava com ele sim, tu é um deles. E ele grita: não sou, eu não sou. E aí o galo canta. Quando o galo canta, ele se lembra do que Cristo falou. E aqui Pedro reconhece a fraqueza dele. Ele disse que não ia negar e negou. Nos nossos processos, nós somos provados naquilo que a gente fala. Muitas vezes nós achamos que somos capazes demais, mas o Senhor vai nos mostrar que não somos nada capazes. Se Ele não estiver operando em nós, nada vai acontecer. E muita gente bate no peito, se achando santo, a santa, que se fosse você pregando, aconteceria assim. Se fosse você ministrando louvor, aconteceria assim. Se fosse você dançando, não aconteceria nada, porque tudo que você faz não passa de trapo de imundícia. E Pedro se achou naquele momento ali, e na hora que ele traiu, o galo cantou, ele lembrou, e ele começou a chorar de tristeza. Ele reconheceu suas fraquezas. Só que Jesus falou para os discípulos:
depois que ele foi ressuscitado por Deus. Lucas capítulo 24, verso 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós estamos falando de Atos 2. Só que antes de Atos 2, tem um processo acontecendo. Antes do de repente, tem uma caminhada acontecendo. As pessoas vão olhar e falar assim: de repente, Deus levantou ele. Não, querido, Deus levantou ele quando gerou no coração dele mesmo. Porque Deus levantou, criou e gerou cada um de nós para sermos profeta para as nações. Mas até começarmos a cumprir esse propósito, para falar para multidões, o processo tem que acontecer. Ficar em Jerusalém, fala, há uma promessa, que é o derramar do Espírito Santo. Então o que aconteceu em Atos 2:2 foi o cumprimento de uma promessa. Mas para que eu receba o cumprimento da promessa, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. Então, se para muitos foi de repente, para Deus não foi de repente, querido. Era propósito de Deus acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você que está com a gente aqui e começou a entender que o Espírito Santo está falando contigo. Não é obra do acaso você está aqui, é um propósito de Deus. Você está aqui, tudo colaborou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Houve uma combinação de ação do Espírito Santo para que você chegasse aqui hoje, ouvisse essa palavra e tomasse sua posição diante dele. Houve uma promessa, mas também há um processo para que se cumpra o propósito. O Senhor tem uma promessa para você, e Ele vai fazer cumprir. Ele vai te encher do Espírito Santo. E qual a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo? Porque só Ele nos capacita para cumprir o propósito. Como é que Deus criou o homem? Do pó da terra. Criou um bonequinho de barro. Quando o bonequinho de barro estava criado, já estávamos ali parecidos com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Bonequinho de barro criado. Tinha mão? Tinha mão? Sim, mão de barro. Tinha uma mão. Tinha braço? Tinha cabelo? Tinha uma forma de cabelo? Tinha dedos? Tinha pescoço? Cabeça? O boneco estava lá. Tinha vida? Não. Estava diante de Deus? Sim ou não? Sim. Foi Deus que fez? Sim ou não? Sim. Era propósito de Deus? Sim ou não? Sim. Tinha vida? Não. Tem gente que está diante de Deus e está sem vida. Tem cara de crente, parece crente, pega a Bíblia e põe debaixo do braço. Tem até trejeito de crente, mas só tem aparência, não tem vida. Até que Deus veio. O boneco, alma vivente, o sopro de Deus colocou aquele boneco de pé. A ruar de Deus encheu aquele lugar. E aqui em Pentecostes, o vento de Deus, o Espírito Santo, o pneuma que nos coloca em movimento, encheu aquele povo e os capacitou para quê? Para pregar no primeiro sermão, converter 3.000 pessoas. Profeta Parásita. Quem que estava naquele lugar? Volta para o texto. Volta para o texto, Atos 2. A partir do verso 9. A partir do verso 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Ou seja, cada um era de um lugar. Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Ei, tem um monte de povo, tribo, língua, nação, todo mundo diferente, e Pedro prega
chega, profeta para as nações, de Jeremias capítulo 1, cheio do Espírito Santo, cumpre um propósito para as nações. Ele fala e quase 3.000 almas se convertem, porque esse é o chamado, esse é o propósito do Espírito Santo, cumprir o propósito pelo qual você foi gerado, profeta para as nações. Então não importa de onde você vem, importa agora onde você está, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, se preparar para receber o poder do Espírito Santo. Pedro era quem? Era um dos caras mais chucros, mais grossos daquela galera. Gente, ali tinha cobrador de imposto, ali tinha como é que é o nome daquela tribo lá? Zelote. Tinha gente entendido da lei, tinha um monte de coisa. E Deus levantou o pescador, aquele que era o menos letrado, menos culto. E quando ele se levantou diante das nações, os 11 se levantaram junto com ele. Quando você se posiciona para cumprir o propósito, aqueles que andam com você farão a mesma coisa. E ele falou, o povo ouviu, ficaram desesperados. O que nós vamos fazer agora? Agora nós entendemos que eles não estão bêbados, agora nós entendemos que eles não estão malucos, agora nós entendemos que é a promessa de Deus que foi falada lá por Joel se cumprindo agora. O que eu faço? Se arrependa e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profeta para as nações começou no coração de Deus em Jeremias capítulo 1, passou pela capacitação chamada Pentecostes. Vou perguntar como perguntei no começo da pregação: quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Agora você entendeu que ser cheio do Espírito Santo não é para ficar rodando no poder. E eu gosto. Rola no chão, babando nesse altar. E é a minha área, eu gosto. Não aguentar ficar em pé, ver o povo todo caindo. Eu gosto. Mas não é para isso que é o Espírito Santo. Isso é a presença do Espírito Santo. O propósito é, agora vai lá e cumpra o que Deus mandou você ser. Quando Ele te deu um voto de crédito, assim, vai lá e fala em meu nome, profeta para as nações. É por isso que a gente diz, todos que entram por essa porta são líderes, cuidadores de gente. Você foi chamado para fazer discípulo, para cuidar de gente. Você pode não estar preparado ainda, mas foi isso que Deus gerou na sua vida, foi para isso que Deus gerou você, e nós somos instrumentos de Deus para te preparar para isso. Então todo mundo que entra por essa porta aí vai abalar o inferno. Isso, glorifica mesmo, glorifica mesmo. Você vai abalar o inferno. Você vai abalar o inferno. Deus liberou a palavra para você na sua geração, profeta das nações. Satanás vem desde que você nasceu, ou antes mesmo de você nascer, tentando matar o projeto de Deus na sua vida. De repente sua mãe tentou abortar você, de repente tua mãe tentou tirar a tua vida, de repente você não teve uma boa educação, de repente você achou que você era, me desculpa a expressão, o cocô do cavalo do bandido. Mas Deus te chama de profeta para as nações. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. O inimigo vem tentando acabar com isso na sua vida. O inimigo vem tentando matar isso na sua vida. Só que você não é o que o inimigo diz, você é o que Deus diz. Profeta para abalar as nações. Não é só a nossa comunidade, nossa cidade, nosso estado, é no mínimo o país inteiro. Nos primeiros 12 dias desse ano, nós fizemos a conferência 12 dias de palavra profética, e essa palavra que eu estou pregando foi pregada lá.
Não foi por mim, foi pela Nanda. Mas no primeiro dia de janeiro desse ano, eu declarei nesse altar que eu não quero daqui a 5 anos ser a mesma pessoa em Deus. Eu vou estar num nível muito mais profundo. O meu ministério vai estar numa condição muito mais diferente. Por quê? Porque a gente abriu mão da bênção e continua caminhando com o abençoador. Receberei poder que há de vir sobre vós, e vai descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra, as nações. Aplauda Jesus. Assim, eu sou o projeto de Deus. Eu sou o projeto de Deus. Ele me elegeu, Ele colocou o voto dele em mim, Ele acredita em mim para representá-lo diante dos povos. Esse é você. Você não vem à igreja para consumir culto, tu vem à igreja para compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nações através da sua vida. Deus continua falando muito forte no meu coração, querido. Ele te elegeu, Ele te escolheu. Foi Ele quem te elegeu, foi Ele quem te escolheu. Satanás tem tentado matar isso dentro de você. Pastor, mas como é que Ele me elegeu se eu não vejo nada dele se cumprindo na minha vida? Ei, querido, você quer prova maior do propósito dele, que foi morrer na cruz para você? Para mim? Quem deveria morrer na cruz e condenação eterna? Eu e você. Quem morreu? Aquele que não tinha pecado levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós somos sarados. Igreja do Senhor, entenda quem você é. Quem você é? Você é projeto de Deus. Existe uma nação aguardando você. Existe um povo aguardando você. Existem vidas aguardando você. Pastor, mas eu estou com um problema. Eu sei, querido. Vem e lança tudo no altar. Jesus fala: ei, o seu jugo está carregando um jugo pesado. Esse jugo não é seu, o seu é o meu é leve e suave. Vem aqui me dar o seu jugo. Eu já levei para a cruz toda a condenação que havia sobre a sua vida. Eu te elegi e você é meu, propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido exclusivamente para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você precisa entender isso, que Deus gerou você para isso. De repente a circunstância da sua vida te levou para caminhos distantes de tudo isso. As circunstâncias te levaram para caminhos que aos seus olhos não há como sair mais. Mas a Bíblia diz de um camarada, um montão, mas quero falar de dois, que estavam presos. O nome deles, Paulo e Silas, por pregar a palavra, por libertar uma menina, foram presos no cárcere mais profundo.
no lugar mais escuro, onde os dejetos dos outros presos corriam para cima deles, estavam com os pés amarrados, e por volta da meia-noite, o que eles faziam? Adoravam. Porque não importa a densidade das trevas, o que importa é que a luz que está em mim ilumina dentro de mim. Eles adoraram, eles oraram, e sabe o que aconteceu? Foram libertos, as portas se romperam. Entenda, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, muda qualquer circunstância. Esse Deus veio para essa terra, caminhou nessa terra e morreu na cruz. Foi sepultado, estava morto. Alguns dos discípulos voltaram para Emaús, para a antiga vida. Só que de repente chegou um terceiro homem junto a esses dois que caminhavam para Emaús e começou a conversar com eles. Quando eles se deram por conta, era o próprio Cristo que falava com eles. E eles voltaram correndo de Emaús para Jerusalém. Como pode, se o Cristo estava morto, agora se encontra comigo pelo caminho? É que nem a morte pode deter o propósito de Deus na sua vida. Não pode. As pessoas vão olhar e vão falar: de repente, Deus levantou esse moço. De repente, Deus levantou essa moça. Mas só você e Deus sabe quais foram os processos que te trouxe a esse lugar hoje, para que esse de repente aconteça na sua vida. Pode aplaudir a Jesus, querido. Você está aqui a propósito de Deus. Eu queria convidar você para colocar-se em pé no seu lugar.